Olá! No mundo da cibersegurança de hoje, a realidade é que as equipes de segurança vivem, bom, afogadas em alertas. Vem de tudo que é lado, de um monte de ferramenta diferente. Mas e se a gente pudesse pegar todo esse barulho, todo esse ruído e transformar numa história só? Uma história clara. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Como o Microsoft Defender XDR consegue fazer essa mágica entregando uma defesa que é unificada e, acima de tudo, inteligente. Vamos começar com uma pergunta que, honestamente, tira o sono de muita gente da área de segurança. Pensa na situação. Um mar de alertas vindo de várias ferramentas e a equipe tentando, manualmente, conectar os pontos. Isso leva a gente a questionar: será que estão conseguindo ver o filme completo do ataque? Ou só alguns flashes, alguns fragmentos que não contam a história toda? Para responder a isso, nossa conversa hoje vai ser bem direta. Vamos começar pelo desafio: apresentar o conceito por trás da solução, o XDR, e aí mergulhar em como a Microsoft faz isso. Depois, vamos ver um exemplo prático, falar dos benefícios e fechar entendendo por que isso é uma evolução tão natural para tanta gente. Perfeito, vamos começar então pela raiz do problema, né? O grande desafio da segurança hoje em dia e por que o jeito antigo de fazer as coisas simplesmente não dá mais conta. A verdade é que os ataques de hoje são super sofisticados. Eles não seguem um caminho reto. Podem começar num simples e-mail, pular para um computador, roubar credenciais e de lá se espalhar pela rede inteira. O problema, ferramentas que só olham para uma dessas partes, tipo só para o e-mail ou só para o dispositivo, acabam perdendo o contexto geral. Isso torna tudo mais lento, mais difícil e, no fim das contas, menos eficaz. Então, se o problema são essas ferramentas isoladas, qual seria a solução? A resposta que o mercado encontrou para isso, a estratégia, é o XDR. XDR, a sigla significa Detecção e Resposta Estendida. E a palavra-chave aqui é exatamente essa, estendida. A gente não está falando mais só de proteger o computador, que é o foco do EDR, sabe? Endpoint Detection and Response. Aqui a conversa é outra, é sobre juntar os sinais de todo o ambiente, e-mails, identidades, aplicações na nuvem, para criar uma visão única, coordenada. E claro, isso permite uma resposta muito, mas muito mais poderosa. E essa comparação aqui, olha, deixa a diferença cristalina. De um lado, na abordagem isolada, o que a gente tem? Ruído. Um monte de alerta desconectado, um quebra-cabeça que alguém tem que montar na mão. Já do outro lado, com o XDR, a história é outra. Aqueles milhares de alertas, eles viram um único incidente, tudo amarradinho, contando a história completa do ataque. E o melhor, isso abre a porta para uma resposta rápida e, em muitos casos, até automatizada. Beleza. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos focar em como a Microsoft faz isso na prática. Vamos falar do Microsoft Defender XDR. O legal de ver essa tabela é que entender que o Defender XDR não é uma coisa só. É, na verdade, uma suíte. É a união de forças de vários produtos. Tem o Defender for Endpoint, que cuida dos dispositivos. O Defender for Office 365, que olha e-mails e arquivos. O Defender for Identity, que monitora as credenciais. E o Defender for Cloud Apps, que protege as aplicações na nuvem. Juntos, eles cobrem praticamente todos os lugares por onde um ataque pode entrar. E é aqui que a mágica acontece. A plataforma pega todos os sinais desses componentes, analisa e correlaciona tudo num lugar só. O resultado prático para a equipe de segurança é uma virada de chave. Em vez de ficar caçando agulha no palheiro com milhares de alertas, eles recebem poucos incidentes, já prontos, com contexto, mostrando exatamente o que aconteceu. Tá, tudo isso soa muito bem na teoria. Mas e na prática? Como é que isso funciona quando a coisa fica feia? Vamos ver o Defender em ação. Vamos imaginar um cenário bem clássico, daqueles de livro. Tudo começa com um e-mail de phishing, né? O Defender for Office 365 até identifica, mas alguém clica. Acontece. Agora a ameaça pulou do e-mail para o dispositivo. E aí quem entra em campo é o Defender for Endpoint. O atacante não para, claro. Ele rouba credenciais e tenta pular para outros servidores. O Defender for Identity percebe esse movimento. Agora pensa bem, numa abordagem tradicional, teríamos o quê? 3 alertas, de 3 ferramentas que não se conversam. Um caos. Já o Defender XDR, ele enxerga o quadro completo. Ele vê um único ataque, conecta todos esses pontos e, de quebra, ainda pode automatizar a resposta. Tipo, isolar a máquina comprometida na hora. Fim de papo pro ataque. E o que está por trás dessa inteligência toda? O que alimenta essa capacidade de conectar os pontos? Inteligência artificial e machine learning. São essas tecnologias que analisam bilhões de sinais em tempo real para achar padrões de ataque. E fazem isso com uma precisão e velocidade que seriam impossíveis para qualquer ser humano. O que, aliás, reduz muito os falsos positivos.
Ok, então no final do dia, o que se ganha com isso? Quais são os resultados reais de se adotar uma plataforma como essa? Vamos falar dos benefícios. Para quem já usa o ecossistema da Microsoft, o primeiro grande ganho é a integração nativa. Não ter fila de conectores complicados, nem de projetos de integração que nunca acabam. A solução já nasceu para conversar perfeitamente com o Azure, Entra ID, Intune e todo o resto. Simples assim. O segundo benefício é o contexto. Juntando os dados de várias fontes, a plataforma entrega a história completa de um ataque. As equipes conseguem ver de onde veio, por onde passou e qual foi o impacto. Isso permite tomar decisões muito mais rápidas e, principalmente, muito mais inteligentes. E, por último, mas não menos importante, automação. A plataforma permite criar respostas automáticas, os tais dos playbooks, para incidentes que sempre se repetem. Isso não só acelera a resposta a uma ameaça, mas também libera o tempo precioso da equipe de segurança para focar no que realmente importa: pensar em estratégia e melhorar a segurança como um todo. Então, para resumir, os benefícios são muito claros. A gente está falando de integração nativa, visibilidade de ponta a ponta, automação inteligente e, como resultado de tudo isso, uma redução drástica no tempo de detecção e de resposta. É a diferença entre resolver um incidente que levaria dias em questão de minutos. É a diferença entre um susto e um verdadeiro desastre. Isso tudo nos leva à nossa conclusão. Para onde a gente vai a partir daqui? Qual é a grande ideia? A mensagem principal é esta. Para qualquer organização que já investe em tecnologia Microsoft, adotar o Defender XDR não é só mais uma opção na prateleira. É, na verdade, o próximo passo lógico. É a maneira de extrair o máximo de valor desses investimentos e, claro, elevar o nível de proteção para encarar as ameaças de hoje de um jeito realmente integrado. E a gente termina com uma reflexão. A grande mudança que o XDR propõe é sair de um estado reativo, de ficar correndo atrás de alerta, para um estado proativo, onde se tem visibilidade e automação para desmontar um ataque antes que ele cause um estrago real. E a pergunta que fica no ar é: o quão preparadas as organizações estão para fazer essa transição?